Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou David Ferreira, bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de um assunto bastante importante para aqueles que querem vencer, aqueles que enfrentam batalhas, aqueles que enfrentam guerras. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, corra, se inscreva, não esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que todos possam ser alcançados e escutar essa palavra nesse dia de hoje. É muito importante você também comente aqui embaixo, deixe aqui temas que a gente possivelmente possa abordar e também estar comunicando com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de 3 passos que Davi usou para vencer o gigante. É interessante a história de Davi porque ela nos conta vários trechos da sua vida, várias situações que Davi passou, que Davi enfrentou até chegar ao seu reinado, até onde nós conhecemos a história do seu poderio. Mas é interessante que Davi, ele teve que tomar atitudes e tomar posições que foram grandes exemplos para que ele que fizesse essa diferença na hora de vencer o gigante. E isso também nos remete à nossa vida. É importante nós tomarmos algumas posições e algumas atitudes para que isso faça a diferença na hora de vencer os nossos gigantes. Talvez hoje você se encontra aí do outro lado, né, enfrentando gigantes na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sociedade, seja qual for a área. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos que Davi utilizou para vencer o gigante. Ou eu posso intitular esse vídeo dizendo 3 passos que Davi usou para vencer o gigante, ou 3 passos para você vencer qualquer gigante. Vamos lá. O primeiro passo, Davi creu no livramento. Davi creu no livramento de Deus. E isso está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 37, que vai nos dizer: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. O interessante é que Davi, ele creu que Deus livrou ele do leão e do urso, e esse mesmo Deus, ele livraria das mãos de Golias. Isso é importante para você entender, que você precisa crer no livramento de Deus. Independente das coisas que você tem vivenciado, mas que você possa crer que Deus é poderoso para te livrar, independente da situação, do problema que você tenha enfrentado. Segundo passo, Davi não teve medo. E por que Davi não teve medo? Porque o texto diz que esse filisteu, esse gigante, ele se levanta não contra Davi. Esse gigante, ele se levantou afrontando o povo de Deus. E Davi, quando ele vê esse gigante afrontando o povo de Deus, a Bíblia diz que Davi se dispõe a lutar. Por quê? Porque a guerra não era de Davi. Esse gigante estava afrontando o exército de Deus. Davi entendeu que então ele poderia enfrentá-lo, porque Davi tinha no seu entendimento de que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para dar vitória. E que esse gigante, quando olhou para esse povo, viu que esse povo era um povo qualquer, que poderia vencer. Mas não, este povo tinha um dono que é o Senhor dos Exércitos. O interessante é que Davi não teve medo. E por que Davi não teve medo? Simples. No livro de 1 João, no capítulo de número 18, diz João que ele fala que o amor, ele lança fora todo o medo. E o que isso que nos remete a esse texto de Davi? Simples. Davi não teve medo porque Davi confiava em Deus. Ou seja, Davi amava a Deus. Um amor verdadeiro, ele não tem desconfiança. Ele confia integramente. Então Davi confiava em Deus, ao ponto de enfrentar situações e crer que independente do que ele fizesse ou não, Deus estava com ele. Glória a Deus. Terceiro passo. Davi, ele viu um gigante, Golias,
como um derrotado. Isso aqui é muito importante para você que está enfrentando batalhas, você que está enfrentando guerras, dificuldades. Davi viu o gigante como um derrotado. Davi não olha para o gigante, em nenhum momento no texto vai nos dizer que Davi olhou para o gigante, para aquele homem como um gigante, não. Davi em todo o texto vai dizer que aquele homem era um incircunciso ou um homem qualquer. Você vai ver que o texto nos mostra que Davi tem uma mente clara e consegue enxergar aquele homem e compara ele como um urso e como um leão. Olha só que interessante. Davi não viu aquele homem como um gigante. E muitas das vezes nós ficamos preocupados. Sim, ficamos preocupados. Porque nós olhamos o tamanho da afronta, olhamos o tamanho do problema e começamos a comparar as situações da nossa vida. Só que Davi já não viu o gigante. Davi não viu aquele homem que estava afrontando como um problema. Davi ele compara com as lutas pequenas que ele teve, para que Deus ele pudesse obter e dar vitória a Davi. Quando você reconhece a grandeza de Deus e reconhece que Deus está do seu lado, sempre as coisas vai ser mais fácil para você encarar. A maneira como encaramos esses gigantes em nossas vidas fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Mas agora tem um interessante, tem um ponto importante, para que você entenda que o que você está enfrentando hoje não vai te parar. Porque talvez um Golias se levantou na sua vida, mas não importa o tamanho dele. Não importa se ele é grande. E isso não simplifica ou mostra que ele é invencível. Não. O salmista, no Salmo de número 20, no versículo de número 7, diz que uns têm a confiança em carros, outros têm a confiança em cavalos, mas nós, que somos filhos do Deus Altíssimo, que temos a confiança no Deus dos Exércitos, nós fazemos menção do seu nome. Mas também diz no Salmo de número 125, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O problema desse povo não era o gigante. O problema desse povo era o pensamento deles. Era como iria vencer. Será que alguém seria capaz de vencê-lo? Será que alguém seria capaz de derrotá-lo? O Salmo de número 46, no versículo de número 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Você não vai lutar só. Deus estará com você nessa guerra. Não olhe para as suas limitações, para aquilo que você tem nas mãos hoje, mas olhe para quem está com você hoje. Olhe para o tamanho do Deus que você tem. Aliás, você e Deus é maioria. Convide Deus para lutar com você. Convide Deus para estar ao seu lado. Convide Deus para pelejar junto com você. Pois assim como você já venceu outras batalhas, assim como você já venceu ursos, leões, a qual ninguém viu, o mesmo Deus que te deu vitória também te dará vitória nessa tempestade, nessa afronta que você está vivenciando hoje. Então, creia no livramento, não tenha medo e veja hoje o problema resolvido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça, se inscreva no canal, compartilha e comente aqui embaixo temas que você talvez gostaria e que a gente também possa interagir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.